Graças a paz, irmãos, boa noite. Amém. Nós ficamos com o tema as diferenças do mitraísmo para o cristianismo. Eu vou dar um apanhado geral sobre o que era o mitraísmo, apesar de se ter pouca evidência histórica do que eles realmente praticavam, mas eu vou dar um apanhado assim, meio geral sobre o que era aquela religião da época. Mitraísmo ou mistérios mitraicos ou culto de Mitra. Ele era centrado no deus Mitra, né, obviamente, divindade da sabedoria, da guerra e dos contratos na mitologia indo-ariana. Ela é uma religião que foi popularizada no Império Romano, apesar de já existir antes, mas ela foi muito popularizada no Império Romano. Nesse processo também de helenização, quando os soldados romanos eles dominaram uma região chamada Anatólia, eles introduziram esse deus ao panteão de deuses grego-romanos. No caso, eles usaram esse deus justamente para meio que ganhar aquele povo também para a sua cultura, para o Império Romano. Eles se encontravam em cavernas ou em grutas, também chamados de mitreus. A sua religião ela era dividida em 7 grupos ou 7 estágios. A cerimônia de iniciação ela era bem diferenciada, porque a pessoa ela era amarrada com as mãos para frente, colocado ajoelhado e sem roupa, e ele era iniciado naquela religião desse jeito. O Cristiano até trouxe um dado bem interessante, que o Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele entrou em um dos templos que eles eram usados, e era realmente um gruto, um lugar bem escuro, onde tinha apenas uma luz assim, que vinha do sol, que iluminava como se fosse um lugar de pregação, um lugar de púlpito deles. Sabe? Eu achei esse dado bem interessante também. Mais uma evidência histórica que realmente isso foi um movimento que teve muita força no Império Romano e existiu de fato naquela época. Mas, como eu ia dizendo, 7 grupos diferentes ou 7 graus. Cada um é representado por um símbolo diferente. Seriam eles povo, ninfo, soldado, leão, peça, mensageiro do sol e patriarca, que eram justamente os 7 estágios dessa religião, e a pessoa ia meio que subindo, ia subindo de grau dentro da religião. Contando um pouco a história sobre esse deus Mitra, ele nasceu de uma rocha coberta de folhas, com uma rocha e um punhal nas mãos. Salvou a humanidade de uma grave seca, fazendo água jorrar em um rochedo. Logicamente, segundo a mitologia que eles acreditavam. E eles tinham alguns rituais que eram, de certa forma, parecidos com rituais cristãos, que era o ritual alguns usavam pães e vinhos, a ideia da Santa Ceia. Eles tinham algo parecido com o batismo também, com acender velas, tocar sinos, que hoje os católicos eles usam muito isso, e eles foram meio que confundidos. Algumas pessoas, alguns até historiadores confundiam, dizendo que o cristianismo ele meio que nasceu do mitraísmo, mas na verdade não foi bem assim. Longas provas de alimentação e modificação da carne constituíram o complemento necessário ao processo de iniciação que eles criam. O cristianismo é o sacrifício. Para nós é o jejum, nós sabemos que o jejum é algo espiritual, algo que é propagação espiritual, algo que Jesus disse em algum momento, que aquele espírito que demonstra só sairia para jejum e oração. E já aprendemos que essa fábula do mitraísmo nada tem a ver com o cristianismo. Outro ponto que eles defendiam era a mulher não era aceita em posição de liderança. E a gente vê que Jesus, no seu ministério, ele incluiu as mulheres. Na verdade, ele envolveu mais de 50% do seu ministério, Jesus envolveu mulheres, seja milagres, curas, parábolas.
as mulheres estão ali, como algo para quebrar esse conceito de mitraísmo. Exemplo, no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, que era dado só ao homem, sacerdote, né, os levitas, das mulheres. Êxodo 35, 25 ao 26 diz: todas as mulheres hábeis, ou capazes, ou habilidosas, traziam o que suas próprias mãos faziam. Tinham feito pano azul, rubra, camisinha e um fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam peso de cada. Então veja que o mitraísmo exclui as mulheres. Jesus vem justamente com Paulo e os demais apóstolos quebrando esse conceito. Já no Novo Testamento também a gente vai ver, né, as mulheres sendo citadas. Maria, mãe de Jesus, Isabel, sua prima, Ana, profetisa, a senhora de 84 anos no fim do tempo, Raabe, né, que é da família de Jesus, uma prostituta. Então veja que todos estavam envolvidos, a sogra de Pedro, a filha de Jairo, sua mãe, que no contexto é falado, a mulher de Pilatos, né, quando está ali aqui embaixo para julgar Jesus, e aí a mulher tem um sonho e vai dizer: olha, o meu espírito é justo, e eu muito sofri, muito perturbei esta noite, por ter sonhado com ele. Então veja que as mulheres, o Senhor incluiu já com esse propósito. Até hoje Israel tem o Oriente Médio, né, essa dificuldade com as mulheres, mas Cristo veio para colocar as mulheres nesse evangelho maravilhoso. As irmãs de Jesus, né, a filha da Cananeia, Salomé de Jesus, as irmãs de Maria, as duas criadas que acusou Pedro por ele nega, elas duas mulheres. Então veja que Cristo envolveu as mulheres. Marta e Maria, a mulher que elogia Jesus dizendo: bem-aventurada é aquela que teve o ventre que teve e o espírito que tem amamentado, né? A mulher curvada, a mulher que procura d'água, naquela parábola, Marta e Maria, a mulher que elogia Jesus dizendo: bem-aventurada é aquela que teve o ventre que teve e o espírito que tem amamentado, né? A mulher curvada, a mulher que procura d'água, naquela parábola, a mulher viúva do juiz mau. Então veja que o Senhor envolveu a mulher, a viúva que estava ali, Cristo estava no tempo olhando e ela estava ofertando, e uma mulher. Então o mitraísmo veio, sabe? E eu percebo que Cristo veio envolvendo elas nesse contexto maravilhoso, né? A mulher pecadora, a mulher de Herodias, mulher de Filipe, a mulher de Samaria, a mulher adúltera, né? A mulher do fermento da parábola, a mulher Zebedeu, a mulher de Ló, que Jesus cita em 17, 22. Então veja que coisa linda. Até na promessa do Espírito Santo está lá em Joel, a mulher também está envolvida. Então veja que importância que Cristo deu às mulheres, na verdade, seja a posição ou a questão da prática, né? Porque alguns dizem: não defendemos a mulher como um líder, mas ela pode fazer a obra, mas de forma tal, seja um ou outro, o Senhor envolveu elas nesse contexto. Por exemplo, na morte de Jesus estavam ali as mulheres, no pé da cruz. Os discípulos iam embora todinho com as mulheres ali, sendo 4 ou 5 mulheres, uma delas a mãe de Jesus. Então o Senhor envolveu elas, destruindo esse conceito de traído. E aí Paulo vem falando também em seus evangelhos, né, suas cartas, 13 cartas que ele escreveu, tantas mulheres. Isso que as mulheres têm glorificado no nome do Senhor. Então, irmãos, essa ideia do mitraísmo é de fato um conto, uma fábula. Nada tem a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho vem trazendo salvação, equilíbrio e clareza da verdade libertadora. Inclusão, né? Porque questão cultural, com homens, com mulheres, para Deus no céu é o quê? Eles anjos, né? É anjos apenas. E dentro de nós, quer sejamos homem ou mulher, existe uma alma, né? Como você diz, para Deus, essa questão de gênero, na verdade. Pois bem, daí a gente vê esse contraste, né, do mitraísmo e o cristianismo, né? A gente vê que o Novo Testamento, mesmo, história da igreja, né? A igreja ali sofreu perseguição e assim, os apóstolos, né? E o evangelho, para sobressair, para haver uma distinção diante das heresias, diante das religiões pagãs, Deus operou sinais, maravilhas, prodígios, e foi isso que distinguiu o cristianismo das demais religiões, das seitas, né? Então o cristianismo sempre sobressaiu, não é isso? Trazendo para os dias de hoje também, existem algumas religiões, seitas, que de alguma forma quer
se assemelhar ao cristianismo, né? Mas nós, como cristãos, servos de Deus, devemos ter conhecimento da palavra para nós sabermos distinguir uma coisa da outra, não é isso? Porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele só sabe fazer três coisas, não é isso? Roubar, matar e destruir. E nós devemos estar sempre vigilantes para nós não cairmos nas armadilhas do inimigo. Amém. Nosso grupo é formado por Elisa, Cláudia, Janaína, Júnior, Poliana, Carlos, Jaqueline e Inácia. E a irmã Paula? E a irmã Paula. Isso. O nosso tema foi a comunhão, a ideia da igreja. Só que aí nós estávamos reforçando ali e nós percebemos que para falarmos sobre esse tema nós precisávamos voltar um pouco, explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o helenismo, porque senão o tema ia ficar muito vago. Para entendermos a criação da igreja é importante estudar o helenismo, que foi uma cultura formada a partir da soma de muitos povos. O helenismo foi um período de intensa expansão territorial e cultural, além do desenvolvimento e da valorização da ciência. Porém, a igreja, mesmo sendo influenciada pelo helenismo, jamais foi influenciada foi fruto da cultura grega. O que diferencia o cristianismo é a revelação de Deus. Inácio vai citar alguns exemplos de coisas que já existiam nessas outras culturas, porém que com o cristianismo essas coisas foram vistas como revelação divina e era o diferencial da igreja. Por exemplo, o batismo, a Santa Ceia, que já existia entre outros, né, que já eram praticados, mas não tinha a revelação divina. A igreja soube filtrar para distinguir qualquer base helenística ou grega da revelação do Evangelho. Então ficou bem claro, nas aulas aqui o pastor Eliseu ele deixava bem claro para a gente o que era cada cultura e o que era o cristianismo e o que era a implantação da igreja. A ideia do helenismo e da igreja era a unificação. Todavia, no helenismo, a motivação era a sede de poder. E já no cristianismo, o propósito era justamente a comunhão e a unidade. Para a fundação e a expansão da igreja, Deus usou três elementos muito importantes, que foram: o primeiro elemento, a força da língua grega, foi fundamental para a disseminação dos documentos eclesiásticos, a comunicação entre os povos de várias regiões. O segundo, a infraestrutura romana, que foi importante para a criação das estradas, caminhos, ruas, por onde o evangelho foi propagado. E por fim, o monoteísmo. E aí eu lembro que nessas aulas o pastor Eliseu ele citava, e tem também na apostila, que a igreja, essa parte da formação da igreja, da propagação do evangelho, ela surgiu exatamente no momento certo, propício, porque sem esses três elementos, a vontade de Deus ela é soberana, poderia ter acontecido, mas teria sido muito mais difícil. Então, para finalizar, nós queremos enfatizar que o helenismo ele serviu ao evangelho, mas o evangelho é superior por conta da revelação divina. A gente ficou com um tema de gnosticismo e eu vou fazer uma pequena introdução aqui para vocês e no mais que a gente vai desenvolver o assunto. Gnosticismo é um conjunto de ideias religiosa, filosófica que surgiu na antiguidade, no final do século I e início do século II, ou seja, algumas décadas depois do nascimento do cristianismo. Enfatizava a importância do conhecimento, que em grego significa gnose, que quer dizer alguém que possui o conhecimento. É classificada como a seita mais perigosa da época. Existiam dois tipos de gnosticismo: persa, sendo o persa mais antigo e o mais concorrente com o cristianismo, e o egípcio, o sírio-egípcio, melhor dizendo.
Uma coisa interessante sobre o gnosticismo é que ele bebe diretamente das bases filosóficas já colocadas por Platão e que veio mais ou menos, vou botar 400 anos atrás, e que ele foi reavaliado através do movimento neoplatônico. O que é que consiste no basicão da ideia de Platão? De que existe um mundo sensitivo e um mundo além da física, além daquilo que eu posso sentir, que estaria o mundo das ideias. Então, a gente tem a metafísica e o mundo físico. Os gnósticos, eles pegam esses conceitos e traduzem numa perspectiva religiosa, do qual ele faz um dualismo entre matéria, e vou colocar aqui, vou colocar espírito, para ficar mais fácil de entender. A matéria e o espírito. Então, o que é que eles tinham? Assim como as coisas que é real, elas se acabam, elas se deterioram, elas se corrompem, a matéria, então, ela seria a perspectiva de onde estaria o mal no mundo, onde estaria a destruição, toda essa questão daquilo que passa, daquilo que é devorado e daquilo que é mal. Então, para eu poder me elevar àquilo que é pleno, eu tenho que me elevar para a parte da metafísica, para o espírito, vou botar assim para ficar mais fácil. Então, como é que eu faço essa ponte, para eu poder fazer essa ponte? Através do conhecimento, que é a gnosis. Esse conhecimento é o que me vai fazer entrar nele. Por quê? Porque pela filosofia de Sócrates, a busca pela verdade através de si mesmo é o que faria a gente se elevar e chegar à verdade. No caso, para chegar à verdade, aquilo que está mais além daquilo da matéria, então eu tenho que ter o conhecimento para chegar nisso. Ou seja, o conhecimento é a causa da salvação dos gnósticos. E aí é que está. Como ela é uma ideia extremamente sedutora, principalmente para os cristãos, tanto é que às vezes a gente pode até cair nesses erros, né? E que, para você ter noção de quanto que isso é perigoso, isso influencia diretamente até mesmo na persona de Jesus Cristo. Porque para um cristão gnóstico, Cristo não pode ser homem, porque se ele é homem, ele é feito de carne e osso, ele é feito de matéria. Logo, Jesus ele não pode ser homem porque ele tem maldade, ele é corruptível, ele tem a maldade, então ele não pode ser uma emanação de Deus. Então, por isso que muitos acreditavam que ele seria tipo um emissário, um espírito. Então, a gente tem toda essa questão sobre o que seria o impacto dele. Obviamente, tivemos vários cristãos patrísticos que lutaram contra, entre eles, o mais famoso aí, Irineu de Lyon na França, que eu acho que ele tem um livro, eu esqueci o nome do título, que ele fala justamente sobre heresias, e que ele vai falar justamente sobre isso. E uma das ideias de que muito perpassa é que existe um conceito chamado demiurgo, que é um Deus que cria toda a matéria, e que alguns cristãos eles atribuem esse demiurgo, esse Deus falso que cria a matéria, que cria o mal, relacionado ao Deus do Velho Testamento. E Jesus, como um emissário, ele apresentaria esse conhecimento para se livrar disso. Então, a gente tem toda essa questão, mas só que nós, como cristãos, a gente sabe que Deus é o Criador, não só da questão espiritual, mas da matéria. Então, a gente não pode desprezar aquilo que Deus criou, né? A gente tem que olhar a criação e como o mundo é através da sua totalidade. Não que uma coisa seja boa ou má, porque Deus criou da mesma maneira os seres espirituais, Ele criou nós que somos de matéria. Então, seria basicamente isso.